Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento do Sistema Oro Gestor. Bom, então vamos lá agora em configurações de equipamento. Essa tela ela é mais utilizada para se você trabalha com vários equipamentos diferentes conectados no Horus. Exemplo, e por computador, né? Então eu seleciono aqui o computador e aí eu seleciono o equipamento. Quando eu clico nessa lista, ele traz uma lista de impressoras. Se for o caso, se eu tiver configurando a impressora, ele busca na lista de impressoras. Então aqui eu seleciono a impressora, seleciono que ela é o modelo de equipamento, né? Ela é uma impressora de cupom. E aí, se caso houver uma necessidade de configuração diferente para essa impressora da comunicação, você vem na parte de comunicação. Se ela tiver uma porta IP, por exemplo, eu quero comunicar com essa impressora, mas eu quero que ela comunique no IP 192.168.1.250 porta 35, por exemplo. Então o sistema vai pegar a configuração que tiver aqui na porta de comunicação. Se tiver que configurar balde, se tiver que configurar fluxo, hard, qualquer configuração que tiver com a parte de comunicação, aí você vai olhar no manual da impressora, né, e vai preencher aqui. Bom, aí concluindo, eu venho aqui e seleciono o tipo da impressora. Se eu quiser que lá no meu pedido, quando eu tirar pedido, em vez de eu tirar na folha A4, eu quero que imprima na impressora pequenininha, na impressora térmica, eu marco essa opção. Caso ela seja impressora de bobina menorzinha, 58 milímetros, eu marco essa opção. E se eu quiser que ele tire mais cópias, eu vou marcar aqui e vou falar quantas cópias eu quero que saia. E caso a impressora ela não tenha corte automático, geralmente a impressora que não tem corte automático, quando ela termina de imprimir e você puxar o papel, você rasga as últimas linhas de informação. Então você tem que vir aqui e configurar que você quer que o Horus dê um salto de linha para ele jogar o papel mais para frente e você poder não precisar rasgar as últimas informações. E a impressão de entrega e imprime térmica, que quando você configura isso daqui, ele vai tirar, além do cupom de pedido, ele emite mais um cupom para o entregador, que é ele com endereço e essas informações. Salva. Aí agora vamos supor que eu tenha Bina, a mesma coisa, eu vou voltar aqui, vou selecionar o computador, só que agora eu não seleciono aqui a impressora e seleciono a Bina. Venho aqui na Bina, marco que a Bina está ativa e o modelo da Bina, que são as Binas, esses dois modelos são as que estão programadas atualmente no Horus. Se eu quiser que seja uma impressora de etiqueta, então eu seleciono o computador, seleciono a impressora de etiqueta, venho na última aba e configuro o padrão de comunicação com a impressora. Geralmente você vai achar essas informações na internet ou no manual da impressora. Qual é a linguagem de comunicação que ela usa, então o modelo que ela vai trabalhar, né? Se tiver DPI, quanto por cento, backfeed, tudo que eu tiver que configurar para o Horus comunicar com a impressora de etiqueta, você vai colocar aqui e vai salvar. Então, para cada equipamento homologado por nós, desenvolvido por nós, você vem aqui e cadastra impressora de cupom, impressora de etiqueta, Bina ou até mesmo a balança. Se eu selecionar aqui a balança, eu venho aqui, seleciono qual é o modelo de balança. O Horus comunica somente com esses modelos por enquanto, né? E aí eu configuro a parte de comunicação da balança. E caso ela seja uma balança que usa o software MGV6 ou MGV5, eu seleciono ela, geralmente a Toledo, né? Seleciono ela e seleciono a versão. Por que disso? Para ele poder gerar o arquivo. Na hora que for fazer comunicação com a balança, ele gerar o arquivo de comunicação no padrão do software, caso seja esse caso. E aí, para ele gerar a etiqueta, e poder ler a etiqueta na comunicação, no padrão de comunicação da balança, como tiver configurado na balança, você tem que colocar no Horus. Então, por exemplo, assim, o primeiro décimo padrão do código de barras, eu sei que se for 2, vai ser um código que virá da balança. Então, lá no código de barra, o primeiro dígito lá
ele vai ser 2. Sempre que vier da balança, geralmente é 2. E aí a quantidade de casas decimais reservadas para o código do produto. Então a balança vai gerar um código de barras com, um exemplo, 13 dígitos. Só que o primeiro dígito é para me identificar que aquele código veio da balança. E aí depois, do terceiro até qual código, que naquele código de barras é o código do meu produto. Então eu vou lá e falo, ó, geralmente é 4 ou 5. Então ó, eu fui lá e configurei no sistema que na balança, que o primeiro código é o código do identificador e depois os próximos 5 dígitos são os códigos do meu produto. Feito isso, quando eu ler um código, uma etiqueta, o sistema vai reconhecer que é da balança, porque vai ter esse dígito principal, e depois ele vai pegar os 5 próximos dígitos e consultar o código do produto. Essa é a comunicação com a balança e é o cadastro de equipamento.